pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Sonoda e eu tenho uma loja de informática dentro do Japão. Hoje a gente vai iniciar uma montagem aqui para vocês. A gente já publicou várias montagens, mas no caso assim, várias não, algumas montagens de setup e desmontagem de setup, mas aqui a gente vai montar esse setup aqui e vai mostrar um pouquinho mais rápido para vocês, tá bom? E enquanto isso a gente vai conversando um pouquinho. Nesse caso a gente está usando um gabinete Lion Lee, né? 011, que é a numeração dele. Uma RTX Asus ROG 3070 Ti, um water cooler Asus ROG também, uma placa-mãe B550 da Asus também, tá gente? A gente gosta muito da Asus, né? Tanto periféricos e a parte de estrutura do computador, que é bem legal, tá? E também a gente vai usar um Ryzen 7 5800X aqui, junto com esse displayzinho que a gente adquiriu aqui. A gente vai testar ele dentro do nosso setup para que a gente possa começar a colocar nos computadores dos nossos clientes, que fica bem legal, né? E ultimamente está sendo bem usado. Nesse caso aqui também a gente vai usar 32 GB das memórias GeForce, né? Que tá 3200 MHz, então vai ser uma montagem bem legal. Dentro disso a gente vai colocar uma NVMe de 500 GB, né, da Western Digital, e também um HD de 2 TB, né? Que para o nosso caso a gente tem outros HDs, mas no caso a gente vai montar esse setup só com isso daqui. Futuramente a gente vai melhorando, vai colocar um pouquinho mais de NVMe, mas como não chegou as peças ainda, a gente tem algumas peças que a gente vai melhorar ao longo do tempo, mas assim que chegar a gente vai colocar aqui, tá bom? Então agora a gente vai puxar as peças de lado aqui, vamos limpar essa bancada aqui com essas peças e vamos começar a iniciar a montagem, tá bom? Então, agora vocês estão acompanhando aí, né? A gente não vai trazer vocês aqui pertinho, né? A gente já tem outros vídeos mostrando, mas a gente vai mostrar para vocês alguns detalhes bem legais dessa placa-mãe, tá bom? A gente já removeu aqui. Vamos colocar aqui. Então essa placa-mãe aqui, ela é com um soquete, né, AM4, e no caso aqui, muita gente pergunta sobre compatibilidade de processadores. Geralmente a terceira e a quinta e a sétima geração, ela já é nativa dentro da placa-mãe, tá? Em alguns modelos. Geralmente agora, essa placa aqui, ela é nativa com quinta e sétima geração, e sétima não, a série 5000, né, e a série 5700, né, que ela é compatível, tá bom? Então no caso, se você for usar o Ryzen 9 aqui nessa placa-mãe, você tem que fazer a atualização de BIOS e precisa de um processador, tá? Então na hora de você comprar a placa-mãe, tem que ver na descrição lá certinho se está nativa essa geração aqui. Se eu não me engano, essa placa-mãe também é compatível com a terceira, mas eu não fiz o teste, então não posso garantir para vocês, tá bom? No site do fabricante diz que alguns modelos da B550 é compatível, mas como essa aqui é a eu não vi esses detalhes aí, tá? Mas como a gente vai usar a quinta geração, foi o que a gente teve pauta em ter bastante atenção, tá bom? Agora no caso aqui, eu vou trazer vocês aqui perto para a gente mostrar para vocês na hora de encaixar o processador da AMD, tá? Então, vem aqui pertinho agora que a gente vai mostrar para vocês. Abri o processador aqui, tá o processador Ryzen 7 5800X. Então a gente vai colocar esse processador aqui, tá? Então como que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar e vai tirar essa travinha aqui, ok? Puxar um pouquinho para o lado e puxar para cima. Então vai chegar num ponto aqui que você vai ver que ela foi no limite, tá? Então tá ok. Você vai abrir o processador, tá bom? Com muito cuidado. Vai pegar o processador aqui e você vai perceber que o processador, ele tem um lado aqui, tá vendo? Ele tem uma setinha dourada, tá? Então isso aqui é o lado na placa-mãe. Na placa-mãe ela vai ter uma setinha. Então você vai comparar todos os lados e vai ver onde tem uma setinha. A setinha está tanto na placa-mãe, tá vendo o branquinho aqui, quanto também aqui no socket, tá vendo? Tem um pontinho aqui, tá? Então isso aqui é a marcação. Então você tem que encaixar o processador com essa pontinha desse processador aqui com essa pontinha aqui. Então você vai vir com muito cuidado, virar, tá bom? E aí você vai
segurar essa alavanca aqui e vai colocar. Com muito cuidado, tá? Não força, ele tem que encaixar sozinho, tá? Então você vai colocar, pronto, ele já encaixou, tá vendo? Sozinho ele entra, você não precisa apertar. Se você apertar, pode ser que entorte algum pino. Verifica certinho a posição. Depois que você verificou a posição, você vai fechar, vai ficar um pouco mais rígida, né? A travinha mais dura, mas não tem problema. Você vai colocar aqui e pronto, o processador está encaixado. Por via das dúvidas, se você está com receio, dá uma verificadinha, olha por baixo, né, para ver se está bem encaixadinho e você pode conseguir fazer a instalação bem simples do seu processador. Agora um ponto bem legal aqui, depois que a gente mostrou para vocês aí sobre o encaixe do processador, a gente vai pegar e vai falar sobre um ponto bem legal, bem interessante aqui, tá? Antes de você colocar a sua placa-mãe, o seu water cooler, o water cooler na placa-mãe ou o seu cooler box, verifique por favor essa conexão aqui, tá? Que vem para geralmente colocar com o cooler, mas tem vezes que na verdade é retirado isso aqui, tá? Ele não utiliza isso aqui, tá bom? Então no caso que como a gente já tem um pouco de, né, já entende, já sabe um pouquinho da montagem, a gente sabe que isso aqui não é utilizado porque a gente vai usar o water cooler, tá bom? E o water cooler ele tem uma parte diferente que é encaixada aqui, tá bom? Então agora a gente vai passar para o procedimento de a gente colocar aqui dentro do gabinete, né, a placa-mãe. Então a gente vai deitar o gabinete aqui, sempre faça com ele deitado, tá, gente? A gente vai deitar aqui, toma cuidado com os cabos, né, do computador. Verifique se todos os pinos estão corretamente de acordo com a furação da placa-mãe, tá? É uma coisa que a gente vai conferir aqui agora. E aqui no caso, eu já comentei em outros vídeos, mas essas placas aqui, elas já vêm com esse painel I/O, né? Alguns lugares falam espelho ou algo assim, mas aqui geralmente a gente é reconhecido como painel I/O, né? Então ele tampa essa parte aqui da placa-mãe. Tem algumas placas-mães que já vem alocado aqui e tem outras que não. Nesse caso que já vem, então se a sua não vem, você coloca antes o espelho de você fazer o encaixe da placa, tá bom? Antes de eu montar aqui para vocês, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, mas eu vou mostrar de novo. Sempre remova, tá, essas partes da bainha aqui de acordo com a sua placa de vídeo para você não ter problema de ter que arrancar isso depois e gerar problema para você, tá bom? Então você remove isso aqui antes de você encaixar, ver mais ou menos ali onde a placa de vídeo vai ficar de acordo com o PCI Express da placa-mãe. E você remove isso aqui, porque às vezes na hora que você vai remover já montado, pode ser que você acabe estragando a placa-mãe, tá bom? Então fica bastante atento a isso daí. A gente vai pegar a placa aqui depois de ter encaixado o processador. Se for cooler box, tá, gente? Se vocês forem usar o cooler box, recomendo que vocês já encaixem no cooler box, né? Fora para você poder ter um parte onde você segura na placa-mãe, tá bom? Então você pode segurar no cooler box ali na hora de encaixar a placa-mãe certinho. Aqui no caso, as furações estão ok, que a gente já tinha conferido. A gente vai pegar a nossa chavinha aqui, vamos trocar a ponteira dela, vamos colocar uma chave Phillips, correto? E a gente vai agora parafusar ela. Não precisa, gente, parafuso de computador não se estrangula, não se aperta muito, tá? É só encostar mesmo, né? Já é o suficiente. A placa-mãe não cai, o computador não tem tanta vibração assim a ponto de cair um parafuso desse. Então você colocou o parafuso ali, chegou no limite, encostou um pouquinho, perfeito. Esse é o aperto ideal, tá? Então se você estrangula demais, pode ser que você espane o parafuso, que é bem fácil de espanar esses parafusos aqui, tá bom? Então você deu um aperto aqui, fez uma regulagem e ok. Na hora de você encaixar RGB, compatibilidade, toma bastante cuidado, viu? Pesquisa bastante aí na internet, tem muita gente passando para vocês aí as compatibilidades que existem, placa-mãe, processadores, né? Então toma bastante cuidado aí, tá bom? Agora a gente vai encaixar o water cooler já, é uma das peças que a gente já gosta de encaixar, mas antes disso a gente vai passar um pouco de pasta térmica, né? A gente vai pegar a pasta térmica aqui. Aí você pode usar diversas marcas, tem excelentes marcas aí no mercado, tá, de pasta térmica, então você pode adquirir aí a que você mais lhe agradar, né? Às vezes você vê outra pessoa usar, a gente usa a M5 aqui no caso, né? Então
É uma pasta térmica já bem legal. E lembre-se, né, gente, pasta térmica, a partir do momento que você deslocou o processador, tirou o water cooler, não utilize novamente, tá? A não ser que for para teste, alguma coisa assim, mas o recomendado é sempre passar nova, tá bom? Principalmente na hora que você for desmontar o seu computador. Porque as pessoas não entendem, mas às vezes o computador às vezes trava, dá alguns problemas por superaquecimento, por falta de manutenção. E às vezes também a perda do equipamento é muito mais rápida quando você não faz a manutenção, tá? Então você queima mais rápido o computador, isso é bem real, então toma bastante cuidado aí. Então aqui a gente sempre faz de 6 em 6 meses uma manutenção bem legal no computador, a gente desmonta 100%, né? E essa desmontagem 100% a gente passa bem detalhezinhos, né? Tem vezes que está mais sujo, tem vezes que está mais limpo, tá? Mas no caso aqui a gente vai deixa bem limpinho, né? A gente é bem criterioso quanto a isso na hora da limpeza, para não estragar o equipamento muito cedo também, né? Por ser um equipamento caro, né? No caso aqui a gente está removendo aqui essa película que fica aqui no thermal pad. Tem que remover, tá, gente? Não instala ali com dó de estragar thermal pad, que isso aqui é uma coisa bem baratinha. Ele fica acima do M2, né? Então aqui no caso a gente já ensinou vocês a remover o M2, né? A gente vai ensinar vocês a encaixar o M2 agora, tirar esse parafusinho aqui, né? E vai verificar se o seu M2 ele encaixa em qual buraquinho desse daqui, você vai ajustar de acordo. Para você encaixar o M2, gente, nessa placa aqui, ela é um pouco ângulo de 90 graus, né? Então você encaixa aqui 45 graus, né? Então você encaixa aqui e você abaixa aqui lentamente e vai verificando se está bem rente aqui, né? Certinho. Na hora que ela encaixou aqui, você volta com o parafuso, né? Que estava aqui e você coloca aqui, né? Pronto. Tá ok? Então vocês acompanharam essa parte da gente colocar. Para colocar essa parte aqui, você lembra o jeito que você tirou, né? A posição dele. Coloca novamente, tá bom? Então a gente gosta de posicionar a BIOS do computador aqui, né? Numa posição reta, as letrinhas. Bom, aqui a placa vem encaixada, tá? Agora a gente vai vir com um water cooler aqui. Vai colocar esse water cooler aqui. Eu não vou colocar as fãs agora, eu vou colocar só depois, tá? Então a gente vai colocar o water cooler. Antes de eu colocar o water cooler, eu vou ter que encaixar as partes onde vai o parafuso, tá? Então a gente vai tirar aqui para vocês mostrar. Então a gente pegou as pecinhas aqui, a gente vai ver aqui, tem o water cooler que tem as numerações ali, 775, 1511, socket 1200, 1700, então toma bastante cuidado nisso daí e usa certinho de acordo com o water cooler recomendado, tá bom? Então aqui a gente vai chegar aqui perto agora para me mostrar para vocês. Aqui, como eu tinha explicado, a gente vai fazer essa remoção dessas partes pretas aqui e sempre guarda isso aqui, tá, gente? A gente vai remover aqui esses parafusinhos, remover eles e vai remover essa parte preta, né? Essa parte preta a gente não vai usar porque a gente vai usar o water cooler. Então a gente vai vir, remover aqui todos os parafusos. Ok. Vamos removendo. Ok. Então, removida essa parte, a gente vai ver que tem uma parte aqui, né, da estrutura. Tem algumas vezes que você vai precisar colocar a mão por baixo aqui, né, numa parte acessível para você deixar ele elevado. E aí você vai vir com as conexões, nesse caso aqui, essa é a conexão certa aqui de acordo com o processador que a gente vai usar, o socket, né, para ele não ficar distante. Então a gente vai colocar aqui. A gente vai primeiramente colocar ele em X, né, para depois não precisar ficar segurando. E a gente vai colocar aqui agora. Ok. Muita gente às vezes aperta demais isso aqui, tá, gente? Na hora de encaixar aqui não tem necessidade, tá?
A gente só precisa usar a chave certa para o objetivo certo, né? Então a gente vai trocar a ponteira da chave, vai vir aqui, segurar aqui e forçar aqui, ó. Isso, a gente vai encaixar aqui, ó. Até ficar duro, né? Assim, não forçar demais. Ok, encaixado, a gente vai agora voltar a chave Phillips, vai encaixar o water cooler, tá? Aqui por enquanto assim. E a gente vai mostrar para vocês aqui, tá? O water cooler, lembra sempre que ele tem posições, tá? Então aqui no caso você vai ter a posição dele. Aqui no caso vocês não conseguem ver, mas no reflexo aqui tem um olhinho, né? Igual o da ASUS e ele brilha. Então você coloca sempre para cima. Se no caso você errar, tem como você remover isso aqui e mudar manualmente, né? Mas no caso que a gente já tem a posição, já consegue enxergar a posição, talvez na câmera vocês vão ver. No caso aqui a gente já fez o encaixe aqui agora, né, nos furos, e a gente vai pressionar em X aqui, tá? A gente vai colocar aqui, colocar esse outro aqui novamente. E a gente vai vir colocando aqui. Isso. Aí, ok. Depois que a gente fez isso, tá? Depois de ter feito isso aqui, a gente vai vir apertando, tá? 1, 2, 3, 4. Pode começar em qualquer sequência, mas a gente, né, começa em X para que a pasta térmica ela possa se expandir em cima do processador para ficar bem legal, tá bom? Então tem gente que prefere passar a pasta térmica 100%, mas nesse caso aqui eu já não tenho a necessidade, né? Eu já sei que o water cooler dissipa sempre em cima certinho, né? Ele expande a pasta térmica em cima certinho, tá bom? Um outro porém, né, que a gente fala aqui quando a gente for usar o water cooler, tem a ponta certa ali, tá? De você conectar a bomba naquela parte onde vai o cooler, tá? Então tem o pino certo ali onde você encaixa. Tem algumas placas mães que são inteligentes, que mesmo que você conecte em outra porta, ela identifica. Mas nesse caso aqui, a gente recomenda vocês a utilizar ou a CPU fan para ligar a bomba, ou então a fan OPT, né, que ela faz o controle dessa parte bem certinho da parte da bomba, tá bom? Então fica bem atento aí, lembra de configurar depois que você ligar seu computador, verifica lá certinho, né, se ela está ligada na porta certa, e se não tiver, vê se tem opção de configurar ali. Se não tiver, infelizmente você vai ter que corrigir isso daí, tá bom? Então a gente já montou o water cooler aqui, agora a gente vai montar a parte encaixar aqui a parte do radiador, né? Então a gente vai levantar o computador, segurando aqui, com cuidado aqui, a gente vai encaixar aqui o radiador e a gente vai parafusar, tá bom? Então você escolhe uma altura legal, tá? Tem vídeo do pessoal falando sobre a posição, tá? Aqui da bomba, mangueira. Então isso aqui é bem válido, tá? A posição, então tenta verificar certinho aí a questão da posição para o ar sempre manter aqui dentro, né? Não na bomba. Então a bomba tem que ficar abaixo do nível da superfície da mangueira aqui para não ir ar para a bomba, tá? Então geralmente o water cooler, né, no caso, ele tem vários parafusos, né? Então tem que tomar cuidado com a distância dos parafusos. Pode ser que você acabe pegando, mesmo que seja originalmente um parafuso que seja um pouco mais comprido, tá? E isso daí às vezes pode ser que fure o radiador e aí você vai ter a perda do water cooler. Mesmo sendo original, às vezes tem empresas que não dá garantia para você, tá? Então fique bem atento aí na hora de você encaixar os parafusos no seu water cooler, tá? Parafusar o radiador certinho, tá? Então eu sempre falo, antes de você soltar o water cooler, né? O radiador, você esteja parafusado pelo menos 1 ou 2 parafusos, tá? Bem firmes assim. Não precisa estrangular o parafuso, mas esteja firme a ponto dele não cair. Ou escorregar e riscar o gabinete, ou às vezes bater e amassar, tá bom? Toma bastante cuidado, tá, gente? Tem processadores aí que a gente escolhe no mercado, às vezes que a gente gosta aí, e às vezes ele nem tem necessidade de water cooler e a pessoa às vezes acaba colocando um water cooler, né?
Não que seja errado, mas às vezes muita gente acaba investindo demais num water cooler e às vezes sem necessidade, tá? E às vezes acaba investindo numa placa de vídeo melhor, né? Ou numa placa-mãe melhor e acaba focando mais na estética, mas foca mais assim na estrutura da placa-mãe, que eu acho muito importante. A gente acha um quesito muito importante a placa-mãe do computador e fonte, né? Isso é uma coisa que a gente tenta colocar sempre assim, bons, né? De marca boa, né? Que seja assim com um desempenho bom e também com bastante watts para sobrar, na verdade, né? No caso aqui a gente vai usar esses cabos da Lion Lee, né? RGB, que ele fica dando uns efeitos bem legal. Então a gente vai passar ele aqui agora, tá? No caso, você pode usar diversos cabos, tem muito legais aí, só que use de uma marca assim que seja recomendada assim, né, por outra pessoa que já está usando e não tenha dado perda, tá? Se você for montar um computador high-end, que é mais assim, muito desempenho, evite usar extensores, tá? Se você vai usar demais o computador. E se você for usar extensores, usa eles que eles vêm direto da fonte lá para a placa-mãe, né? Se caso você for usar igual no caso aqui, use de uma marca já que seja compatível ali, que você sabe que não tem perda de voltagem nem de nada assim, né, para você, tá bom? Então na hora de aumentar a estética, toma cuidado aí de escolher alguma marca bem inferior, às vezes acabar tomando um prejuízo maior em questão de perda de desempenho, tá bom? Então a gente vai encaixar esse ponto na placa-mãe, segurar a placa-mãe na parte de trás, né, para não forçar a placa-mãe, tá? Então para não entortar a placa-mãe. Então você segura aqui com cuidado. Então a gente optou em colocar uma... Tá vendo o tamanhozinho da fonte? Então ela é bem pequenininha. Por isso que eu sempre falo, né, na hora de escolher o gabinete, toma cuidado com os periféricos, se placa-mãe cabe, se o water cooler cabe, né? Vamos ver quais cabos que a gente vai usar nessa montagem. E nesse caso aqui eu não vou mais usar os extensores, né? Por mais que seja bom, né? Mas a gente vai optar em usar diretamente o branco, que é muito bonito, né, gente? Pra falar a verdade. Vamos desamarrar tudo aqui. A gente vai utilizar esse de 600 watts que é da... esse aqui já é conexão nova, tá, gente? Para placa de vídeo nova, tá? A gente não usa. O legal que os fabricantes agora eles têm enviado bastante os tipos de cabo, né? Vários tipos de cabo. Então isso é bem legal, porque a gente consegue encaixar às vezes algumas coisas antigas, novas, tudo no mesmo padrão. Esse aqui é o padrão da CPU. A gente vai ver aqui CPU e PCI Express, então a gente vai conectar aqui os primeiros da CPU, ok? Segue o ladinho, tá, gente? Tem ladinho, tem escrito de preto, o que é o que, então usa sempre assim a informação que tem ali para você saber e se identificar para onde você vai. Aqui já é o PCI Express, no caso a nossa RTX 3070 Ti ela tem dois, então a gente vai usar dois cabinhos, não vai usar um só para ligar, né? Então, não que dê conta um, mas na verdade a gente é ideal usar os dois, né? Já que vem dois cabos, a gente não usa a extensão no caso assim, né? Igual nesse caso, que ele tem extensão para você poder ligar. Eu já não gosto de usar não, eu prefiro usar dois cabos separados, né? Já que a fonte permite isso daí, né? Então aqui no caso, conectados esses cabos, vamos conectar o de 24 pinos. E na hora de encaixar, gente, encaixa bem firme, olha, observa assim para ver se está bem encaixadinho, para você não ter dor de cabeça, tá? Então aqui no caso ele veio alguns 3 cabinhos desses a gente não vai usar. A gente pretende depois mais para frente tirar o HD, né? E colocar um NVMe de 2 teras, né? No computador, um de 1 tera pro sistema e outro de 2 tera, mas isso é só mais para frente. Agora eu não tenho necessidade disso, tá? Como eu tenho outras máquinas, né? Igual essa outra máquina aqui, a gente utiliza ela, então a gente divide bastante o serviço, né? Mas legal, agora vai ficar bem bonito, que agora vai ficar tudo branquinho, né? Tanto a fonte quanto os cabinhos, então vai ficar bem legal aqui a montagem.
O que eu percebi aqui nessa placa, a gente tem algumas conexões, dá para você trabalhar tanto com o RGB, né, que seria o ARGB, ou então só RGB. O RGB, gente, ele funciona várias cores, tá? Só que ele tem essa troca de cores, só que no caso ele não, numa única fita, ele não tem várias cores em uma única fita, ou seja, a fã do seu computador, ela não vai ficar várias cores uma única fã, ela vai ficar uma única cor 100%, né? E você consegue fazer as trocas e vai fazendo assim. O ARGB já você consegue alterar, assim, né? Você consegue fazer com que ele tenha em uma única fita de LED, ele tem várias cores seguidas, assim, e você consegue controlar ele pela placa-mãe. Então tem um que é 12 volts, que seria o RGB, e o ARGB seria 5 volts, ok? Nesses casos aqui, como o gabinete é branco, eu acho que a Lionhead devia investir no caso em cabos brancos também, ia ser bem legal, né? Mas contando que a placa-mãe tem parte preta também, às vezes, né, isso passa batido. Mas eu acredito que se fosse branco, eu acho que ia ser mais bonito, né? No meu ponto de vista. A gente já fez alguns ajustezinhos aqui que a gente precisava, conectou a bomba ali, né, o cabo da bomba, né, no water cooler. E a gente vai passar aqui de uma forma melhor, que fique mais bonitinha. Tem vezes que não dá, não tem jeito, né? Pra ficar esteticamente perfeito, mas a gente tenta ao máximo, né? Agora a gente vai começar a encaixar as fãs, né? A gente vai encaixar outras coisas, mas a gente vai encaixar as fãs agora. Como nesse gabinete que a gente vai usar 9 fãs, é bastante fã, né? A gente vai usar bastante, né? Fãs ou os famosos ventiladorzinhos, né? Tem gente que chama disso daí. Esses parafusos aqui eu já sei que não vai pegar no water cooler, né? Então não tem problema não. Eu já furei, tá, gente, o water cooler, por isso que eu recomendo, né? Acabei furando, eu não reparei, mesmo com o parafuso original. Mandei para garantia e mesmo assim não tive resposta da garantia, né? Na realidade tive que arcar com um reparo, né? Na verdade não foi nem reparo, foi substituição do radiador, né? Eles trocaram o radiador pra mim e cobraram e... Na época eu tive que comprar ainda dois setos de bomba, né? Com water cooler, 2 water cooler por causa disso. Então não tem jeito. Mas são erros que é bom a gente errar pra gente poder passar isso daí, sabe? Porque muita gente acha que é muito simples, né? É só escolher na internet ali as peças que quer e pronto, né? Mas existe muito problema de compatibilidade, tanto da parte de RGB, quanto da parte de estrutura ali, sabe? Às vezes você pede uma placa-mãe confiante de que ali na descrição ele está mostrando que é compatível e você vai montar, por exemplo, a placa de vídeo e não cabe dentro do gabinete. Aqui, no caso, tem gente que coloca os parafusos preto ou branco, né? A gente coloca mais ou menos onde vai ficar visível, né? O branco não, o pratinha, né? Fica mais legal, combina mais, igual na parte de trás aqui, por mais que a gente não escolha na parte de trás do computador, mas os outros tem tela, né? A tela tampa ali, então não dá pra gente ver o parafuso diretamente, então não tem problema nisso daí. E muita gente pergunta por que eu uso luva, gente. Eu uso luva pra não deixar marca no computador, tá? Não é pra queimar a peça não, tá? Muita gente acredita que às vezes vai queimar a peça, mas isso é muito raro, tá? Muito raro mesmo. Nunca aconteceu comigo desde a época que eu trabalho com isso, né? Nunca aconteceu de queimar a peça por eletricidade estática, né? Então, gente que fala que pode queimar porque às vezes um profissional não tá usando, não é não. É porque a gente, como que monta o computador, tem muito... peça que tem vidro, tipo um espelhamento, né? E é chato, né? Você entregar um computador, mesmo independente do valor, né? Mas você pega um computador aí, você vai fazer a montagem e tá cheio de marca de mão no vidro, no acrílico. Isso não é legal, né? Então a gente monta justamente por causa disso, né? As memórias, né? Igual essas memórias que a gente vai usar nesse computador aqui, ela tem um refletivo, né? Então a gente já viu computadores até em lojas japonesas com a marca do dedo ali, né?
interno, né? Nem por de fora, né? Por dentro mesmo, aí tá a marca da mão de uma pessoa, dos dedos ali, né? É bem chato isso daí, tá? Então é mais para isso que a gente usa. As pessoas que têm que tomar bastante, agora nessa época de frio aí, é quando vai mexer com um componente muito pequenininho, né? Celular, geralmente é bom usar, né? Porque quando você vai mexer com recuperação de dados, né? Então isso é muito importante, né? Toda essa estática aí pode sim afetar bastante no serviço. Mas geralmente na montagem de computador, notebook assim, é bem difícil, tá? Bem difícil você ter algum problema desse tipo assim. Então a gente tá... Vou mostrar para vocês aqui como tá ficando. Olha o tanto de fã que tem agora aqui. Poxa, agora a gente vai encaixar na parte de baixo. A gente ia colocar a placa de vídeo em pé, né, assim, para mostrar as fãs, mas como essa placa que a gente gosta dela, o LED é na posição normal, né, a gente não vai mudar isso, né, porque não vai mudar a placa-mãe. Não vai mudar a placa de vídeo no caso, né, então a gente não tirou fora essa opção, né. Nem cogitou essa opção porque a gente gosta muito da estética da placa de vídeo, né? Igual quando você for montar um computador aí, ó, isso é uma dica perfeita, tá? Não se apega à peça não, tá? Por exemplo, se você tá um pouco sem dinheiro, né? E você quer montar um computador, quer chegar um dia no nível do computador assim, você vai chegar, né? Mas às vezes leva um pouquinho de tempo, né? Então o que você faz? Monta um computador de acordo com o que você usa atualmente. E aí, com o tempo você vai fazendo upgrade, vai juntando dinheiro, vai trabalhando, né? Vai ajudando os pais, né? Em algumas tarefas para eles, né? Ver que você quer aquilo ali, você merece aquilo ali, tá? Então faça por merecer, né? Se você é um jovenzinho aí que está querendo montar, que está querendo ter um computador gamer bonitão aí, ou já até tem, né? E quer melhorar, né? E precisa dos pais para poder arcar com essa responsabilidade de montar, procure ajudar bastante seus pais, né? Na parte financeira, gastos, né? Para que eles possam entender que você merece aquilo ali, né? Isso é bem legal, mostra que o filho é esforçado e tem um objetivo, mesmo que seja para jogar, o lazer assim mesmo. O importante é você ajudar o papai e a mamãe aí, tá bom? Jogar é legal, mas ficar só no jogo também não pode, né? Vocês estão acompanhando aí, tá ficando muito legal a montagem, apesar de uns detalhezinhos que a gente, né, vai precisar mexer. Mas aí a gente vai montando aqui e eu já vou trazer o setup pronto, que agora a gente vai encaixar as memórias, vai encaixar a placa de vídeo e vai organizar os cabos, então a gente vai pular essa parte aí, porque essa parte eu já mostrei bastante para vocês.